Alô, amigos do Sport TV, a partir de agora acompanhamos mais uma vez todas as emoções da Copa do Mundo de Vôlei. Você vai acompanhando a apresentação dos jogadores da Venezuela. Brasil e Venezuela esse ano se enfrentaram duas vezes. E no primeiro encontro entre Brasil e Venezuela no ano, nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, a Venezuela surpreendeu e acabou roubando do Brasil, talvez, a medalha de ouro mais fácil dos Jogos Pan-Americanos, a medalha de ouro que os torcedores brasileiros estavam contando em Santo Domingo. O vôlei masculino do Brasil, com a sua seleção principal, deixou de conquistar o ouro porque perdeu na semifinal para a Venezuela. O troco foi dado no Sul-Americano, Brasil campeão sul-americano. Esse é o terceiro jogo entre Brasil e Venezuela no ano. Na Copa do Mundo do Japão, o Brasil vem de 2 vitórias e a Venezuela de 2 derrotas. Você vai acompanhando a apresentação dos jogadores da seleção brasileira. O Brasil venceu a Coreia do Sul por 3-0, bateu a França por 3-1. A Venezuela perdeu para a França por 3-0 e perdeu para a fortíssima seleção italiana também por 3-0. Marcos Vinícius, 2 jogos, uma vitória para o Brasil, uma vitória para a Venezuela. Brasil favorito, mas existe rivalidade no vôlei entre Brasil e Venezuela hoje em dia, Marcos Vinícius? Um abraço, Luiz Carlos, um abraço ao amigo do Sport TV. Sem dúvida nenhuma, uma grande rivalidade depois da vitória venezuelana na semifinal dos Jogos Pan-Americanos. O Brasil, que tinha sempre a grande força junto à América do Sul, a sua segunda força na Argentina, agora tem na Venezuela. Esse jogo tem só um senão, é que a Venezuela tem que torcer pelo Brasil. A Venezuela perdendo os 2 jogos já não tem mais chance de classificação. O Brasil tem grande chance de classificação. O Brasil se classificando no pré-olímpico da América do Sul, a Venezuela encontraria só a Argentina. O Brasil não vai participar se conseguir classificar no Japão e, portanto, a Venezuela, como já foi a Argentina no feminino com o Brasil, torce pela classificação do time brasileiro. Vamos para o início do primeiro set, Venezuela e Brasil. Ricardinho levanta, Anderson pela saída atrás da linha dos 3, primeiro ponto brasileiro. A recepção já começou complicando. O Ricardinho levantou uma bola difícil para o Anderson. Primeiro set de jogo, Brasil e Venezuela para você aqui no Sport TV, ponto da Venezuela. Sacando Harry Gomes. Na verdade, o primeiro ponto foi da Venezuela, 1 Venezuela, 0 Brasil. Ricardinho, de novo o passe não chegou. Anderson pela saída, atrás da linha dos 3. A bola toca no bloqueio, ponto do Brasil. Anderson tem 1,90 m, pesa 95 quilos. Vai jogar a próxima temporada no Japão, no NEC. Sacando o Ricardinho, sacando viagem. Bom saque do Ricardinho. Bola para saída, funciona o bloqueio em cima do Harry Gomes, que é o atacante de força da seleção da Venezuela. Verdade, principal atacante desse time e principal sacador também. No saque ele já atrapalhou o Brasil no primeiro ponto, mas agora o nosso triplo, que tem sido o melhor fundamento brasileiro, fechou a porta. E hoje o Brasil começa o jogo com o Giba, que não tinha entrado em quadra até o momento. Rodman faz o levantamento. Mais um bloco brasileiro, André Heller. Espetacular o duplo, Anderson e André Heller. Anderson, na verdade, Anderson. Bloqueio brasileiro. Belíssimo bloqueio, o Anderson fechou o corredor, o André chegou compondo o duplo. O ataque forte da Venezuela voltou mais forte ainda. Permanece sacando o Ricardinho, 3 Brasil, 1 Venezuela. Segundo ponto da Venezuela. Primeiro set de jogo aqui no Sport TV. Segundo erro do Brasil. Vem aí saque viagem. Sacando Luna. Ricardinho agora com o passe na mão. Bola rápida de meio. André Heller. Ponto brasileiro. 4 para o Brasil, 2 para a Venezuela. André Heller fez uma ótima atuação no último jogo do Brasil contra a França e aí ganhou o prêmio de sair jogando desde o início essa partida com a Venezuela. Giba sacando viagem. Bom saque do Giba. E o ponto brasileiro. Giba de saque. 5 Brasil, 2 para a Venezuela. Primeiro set de jogo. Todas as emoções da Copa do Mundo aqui no Sport TV. Giba vem de viagem mais uma vez. Roda a seleção da Venezuela.
3 Venezuela, 5 Brasil. Ricardinho com passe na mão. Nauber no peito do André Heller. Tá em jogo, Anderson. Bem, Anderson. É o nosso atacante de força. Solta o braço, mas dessa vez aliviou. Colocou muito bem no fundo. E ótima participação também do André Heller. Dando peito para a bola bater. Exato, o Brasil se aproximou para a cobertura do ataque. E no contra-ataque o Anderson mostrou muita habilidade. 6 Brasil, 3 Venezuela. Ótima segunda bola do levantador Rodman Valera. Linda bola com a mão direita para trás, uma bola difícil de ser defendida e quase impossível de ser bloqueada. Sacando Rodman para Venezuela, ele vem de viagem. Serginho, Ricardinho, Gustavo. Bola rápida de meio, ponto do Brasil, 7 Brasil, 4 Venezuela. Passe próximo à rede, o Ricardinho pode tranquilamente usar os seus dois centrais, que nesse início de jogo são André Heller e Gustavo. Anderson vem para o saque, vem para o viagem, pancada. Rodman faz o levantamento, bola de segurança, a largada. Chega a cobertura do Anderson, Sérgio. Giba, bola em jogo. Beleza de defesa do Brasil, bola rápida de meio, amortecendo o bloqueio, Ricardinho busca. O Brasil começa defendendo muito, Nauber passando de manchete, bola alta, aproveitando a altura do ginásio. Rodman em suspensão. E o ponto da Venezuela. Brasil defendeu bolas impossíveis nesse ponto, ataque do Ronald. Mostrou muita disposição no fundo de quadra, está ligado. Bom começo de set, concentrado no jogo a seleção brasileira. 7 Brasil, 5 Venezuela. Ricardinho. Anderson pela saída atrás da linha dos 3. Pancada espetacular. Ponto do Brasil. Esse foi o 5º ponto de ataque do Brasil. Fez mais um ponto direto de saque do Giba. 2 pontos de bloqueio. Enquanto que a Venezuela fez 2 pontos de ataque e 3 em erros brasileiros. Vamos ouvir o Bernardinho. Não perca a partir das 11h30 no Sport TV, Chile e Paraguai. Eliminatórias da Copa no Sport TV, Chile e Paraguai, com Lucas Pereira, com Jorge Luiz Rodrigues. Nesta terça, a partir das 11h30 da noite. Você viu o Dante? Até o início dessa rodada, o Anderson aparecia como o 5º maior pontuador nessa Copa do Mundo. Nauber, o 9º. Stanley, dos Estados Unidos, o maior pontuador. Yamamoto, do Japão, o 2º. E o Milikovic, da Sérvia e Montenegro, como o 3º maior pontuador, com Sartoretti, da Itália, em 4º. Valera levanta, bola rápida de meio. Fred. Muito bem agora o Fred, porque fugiu do duplo. Tinha Gustavo e Giba chegando para compor o duplo. Rapidamente o atacante venezuelano, tempo positivo, fugiu do bloqueio. Fred tem 2-2, ataca essa bola, 3:53 do chão. Ele saca para fora, roda o Brasil, 9º ponto brasileiro. 9 Brasil, 6 Venezuela. Primeiro erro venezuelano, dando pontos de graça para o Brasil. Gustavo soltou o braço. Bola de cheque. Ricardinho ameaçou uma segunda. A largada do André não caiu. Tem contra-ataque da Venezuela. Subiu o duplo do Brasil. Amorteceu no bloqueio. A bola cai. O ponto é da Venezuela. O Brasil perdeu ótima oportunidade no contra-ataque. O Ricardinho poderia ter atacado de segunda. Combinou com a jogada de primeiro tempo. Erraram o tempo da bola. E aí, de graça para a Venezuela. A Venezuela matou o ponto. O ataque do Carlos. 2 pontos da vantagem brasileira. Saque para fora. O saque do Harry Gomes. Bola fora, ponto brasileiro. China e Estados Unidos estão jogando nesse momento. 13 para a China, 12 para os Estados Unidos. Placar do primeiro set. Saque errado do Ricardinho. 8º ponto da Venezuela.
Carlos sacando para Venezuela. Ricardinho, André Heller, defesa da Venezuela. Bola para saída para o Harry Gomes. Anderson. Não sei nem se essa bola passou, vamos ver. O Gomes vem para o ataque, a bola nem passa. Ainda bem, porque se ela tivesse passado, seria ponto da Venezuela. Marcou o árbitro principal, ponto brasileiro. 11 Brasil, 8 Venezuela. Bola de segurança na entrada de rede. Belíssimo ataque. Boa finta do levantador. Rodman acabou deixando o atacante de entrada de rede com apenas um bloqueador. E aí fica muito mais fácil para o ataque. O ataque foi do Thomas. Bola de segurança para o Naubert, bloqueado. Bloqueio de Ronald. Primeiro ponto de bloqueio da Venezuela. O Naubert foi lá para trás para receber essa bola. E aí a jogada rápida na entrada chegou um pouco atrasado, foi para a diagonal. O principal bloqueador estava ali. Perdão, o bloqueio foi do Fred. (11 Brasil, 10 Venezuela). Ricardinho, André Heller, batendo forte para baixo, bola rápida de meio. Ponto brasileiro. Se antecipou bem o gaúcho André Heller. Saltou, ficou esperando a levantada do Ricardinho. Lá em cima recebeu a bola perfeita. André Heller sacando. Forçou demais, tentou um viagem balanceado no fundo. Ponto da Venezuela. Naubert, Ricardinho. Bola para saída para o Anderson. Ficou no bloco, Serginho bem. Anderson, que bola do Ricardinho. O bloqueador de meio. O Fred ficou procurando a bola. Olha só a finta que ele levou. E quando tentou voltar, não dava mais tempo. Pancada do Anderson. Ótima bola do Escadinho no fundo de quadra na defesa, na recuperação da cobertura. E depois levantada do Ricardo. Brasil 13, Venezuela 11. Mais um saque errado, Anderson sacando para fora. Sexto erro do Brasil. Metade dos pontos da Venezuela foram dados de graça pelo nosso time. Brasil tentando a terceira vitória. Venezuela perdeu seus 2 primeiros jogos. As duas seleções forçando muito o saque. Thomas sacando para fora. Naubert, caprichou no viagem. Thomas Hereu no passe. Valera faz o levantamento, a largada do Carlos. Tem contra-ataque do Brasil. Giba! Bloqueado, Giba. Mais um bloqueio do Fred. Segundo ponto de bloqueio da Venezuela. Novamente o ataque brasileiro tentando ir para a diagonal. E ali está o Fred, que é um ótimo bloqueador. E o Harry Gomes está na rede. 14 Brasil, 13 Venezuela. Giba. Tentou uma diagonal longa. Bola brasileira. Ricardinho em suspensão. Naubert pelo meio, atrás da linha dos 3. Pancada. Mais um ponto brasileiro, 15º. Essa jogada do Brasil é excepcional. O Ricardinho tinha o Gustavo pelo meio, Giba pela entrada de rede, Anderson pela saída. O bloqueio fica preocupado com esses 3 jogadores. E aí, como uma surpresa, aparece o Naubert pelo meio do fundo, sem bloqueio. Sacou Gustavo, que pancada, bola de cheque, Ricardinho. O levantador canhoto ataca a bola, ponto do Brasil. Belo ataque do Ricardinho, tem 1,91 m o Ricardinho. Vamos ouvir um pouco o Bernardo. Bernardinho alertando os atacantes brasileiros que os centrais da Venezuela são grandes, quer dizer, nós temos o Fred com 2,2 metros e o outro central tem 2,3 metros, então realmente são bloqueios a serem evitados. O Brasil tem que tentar se antecipar, chegar atacando mais no corredor, onde estão os bloqueadores mais baixos. Aí o Ronald com 2,3 metros.
O Ronald bloqueia essa bola a 3,52, ataca a 3,57. O Fred bloqueia a 3,48, ataca a 3,53. 16-13, Brasil na frente. Bola rápida de meio, ataque do Ronald. Aí Ronald Mendes. Ponto da Venezuela. O Ronald é jogador do Bolívar. Ricardinho com passe na mão na segunda. É craque de bola, Ricardinho. Levantador de muita habilidade. Enxergou bem, tinha um buraco no meio da quadra venezuelana. Ele olhou para o lado do adversário e rapidamente puxou com a mão esquerda. Sacando o Ricardinho. Valera faz o levantamento. Gomes. Giba levanta de manchete pro Anderson, ajeitou o corpo, bateu. Rede. Toque na rede do bloqueador venezuelano, ele acabou até passando por baixo da rede e não pisando na quadra brasileira, mas nessa passagem tocou de leve na parte inferior da rede, ponto de graça para o Brasil. Olha onde fica o Harry Gomes, fica escondido para sair, para bater essa bola pela saída atrás da linha dos 3. Ele não participa da recepção para poder ser mais um atacante. Sacando o Ricardinho. Bola rápida de meio, voltou. Bloqueio brasileiro funcionando. Parando o Ronald, bola chutada no meio. Anderson chegou. Exatamente. Triplo na frente do atacante venezuelano. O Giba chegou quebrado, o André inteiro e o Anderson exatamente na frente da bola invadiu e fechou a porta. A bola voltou no rosto do venezuelano. De segunda a sexta, às 2 da tarde, Kleber Machado comanda o Arena Sport TV, que tem a sua participação pela internet, sporttv.com.br. Entre na Arena você também, participe dos debates da Arena Sport TV com Kleber Machado, de segunda a sexta, às 2 horas da tarde, no Sport TV. E na quarta-feira, às 7h40, eliminatórias da Copa. Quarta-feira no Sport TV, ao vivo, Equador e Peru. E nós temos, às 11h50, também ao vivo, Colômbia e Argentina. Você está acompanhando todas as emoções da Copa do Mundo de Vôlei. O Brasil tem 2 vitórias no vôlei masculino. No vôlei feminino chegou a 10 vitórias e 1 derrota. O vôlei feminino do Brasil classificado para Atenas. O masculino buscando uma das 3 vagas. Anderson vem muito bem na competição. Primeiro set, Brasil e Venezuela. Sacando o Carlos. Bola fora, roda o Brasil, 20º ponto. Carlos joga no Zulia da Venezuela. Giba sacando viagem. Valera levanta, bola pelo meio para o Carlos, atrás da linha dos 3. Olha o contra-ataque brasileiro para o Nauber, na bola de segurança. Que bola! Achou o corredor. Ele fez exatamente o que o Bernardo mandou, olha só. Veio por cima do bloqueador mais baixo. Estava ali o Rodman, o levantador venezuelano, que tem apenas 1,88 m. Ele não tinha por que encarar o gigante na diagonal. Aí Rodman Valera levantando. Bola boa. No ataque do Thomas Ereu. Ponto da Venezuela. Terceiro jogo no ano entre Brasil e Venezuela. Cada seleção tem uma vitória. A Venezuela venceu no PAN, o Brasil venceu no Sul-Americano. Giba pelo meio, atrás da linha dos 3. Giba começou hoje o jogo no lugar do Giovani, que está cansado de fazer essa jogada, né? Realmente uma jogada que deu muito certo, tanto na partida contra a Coreia como contra a França, principalmente utilizada pelo Ricardinho com o Giovani. Sacando André Heller, roda a Venezuela. André Heller é jogador da Unisul, tem 1,99 m. Gustavo recebeu num toque estranhíssimo. Nauber. Ponto do Brasil. Ele agora foi para diagonal no duplo
só que escapou da mão do Fred, passou raspando e muito forte. Belíssimo ponto do nosso capitão. Anderson sacando viagem. Rodman Valera, bola rápida de meio. Ponto de Fred. Aí Fred Cedenho. Jogador de 2 metros e 2. Tem apenas 22 anos. 7 pontos Brasil, 24-18. Seguiu irritado Miguel Cambeiro. Técnico cubano, na verdade esse milagre venezuelano, esse crescimento da Venezuela, não só no voleibol, como em quase todos os esportes, é fruto de um acordo com Cuba. Hoje a Venezuela tem mais de 250 técnicos cubanos em todos os esportes. Esse aí que nós vemos na imagem, o Cambeiro, é um técnico de vôlei que tem embaixo dele mais 2 técnicos, um na seleção juvenil e um na seleção infante, todos cubanos. Trouxeram uma nova forma de jogar para essa seleção venezuelana, e daí a Venezuela, claro, aproveitando também uma queda de produção da Argentina, é hoje, podemos dizer, hoje, esse ano de 2003, a segunda força da América do Sul. Aliás, essa é uma seleção bastante jovem. Os jogadores mais velhos nasceram em 77. 7 pontos Brasil. Batendo uma bola rápida de meio, Fred. Ponto da Venezuela. Pode acabar agora o primeiro set, sacando o Fred. Brasil 24, Venezuela 19. Primeiro set, Fred arriscou tudo no viagem. Ricardinho, bola colada na rede. Tempo atrás para o Gustavo. Tem contra-ataque da Venezuela. Valera levanta. Harry Gomes. Sérgio. Ricardinho. Giba! Acaba o primeiro set. Brasil 25, Venezuela 19. Vence com tranquilidade o primeiro set a seleção brasileira. 25 para o Brasil, 19 para a Venezuela. Você confirma as parciais do primeiro set. Fique ligado no Sport TV, o canal campeão. Alô, amigos do Sport TV, estamos acompanhando a Copa do Mundo de Vôlei. Terminou o primeiro set de China e Estados Unidos. China venceu, 25 para a seleção chinesa, 23 para a seleção dos Estados Unidos. Fim do primeiro set também, Brasil 25, Venezuela 19. A análise no Sport TV é de Marcos Vinícius. Vitória tranquila do Brasil. O Brasil mexeu no time desde o início do set. Bernardinho deixou em quadra André Heller, que havia acabado a partida contra a França e feito uma bela partida no segundo jogo do Brasil, e trouxe para a quadra desde o início do set Giba, que não havia ainda estreado nessa Copa do Mundo, no lugar de Giovani. Nós vemos aí algumas das principais bolas do jogo. Essa foi a bola final. O Giba chamou o Ricardinho para uma jogada mais dentro da quadra e assim fechou o set. O Brasil fez 3 pontos de bloqueio, 14 pontos de ataque, 1 ponto de saque, 7 erros do adversário, mesmo número de erros que deu também para a Venezuela. A Venezuela fez 10 pontos de ataque, mais 2 pontos de bloqueio. Nós vemos aí na imagem que o Brasil mexeu, o Bernardinho mexeu novamente no time brasileiro. Dante vai começar jogando no segundo set, no lugar do Naubert. Então, Giba e Dante jogam um na diagonal do outro. Os dois são os ponteiros do time, responsáveis pela recepção, junto com o líbero Serginho. André e Gustavo são os dois centrais. Nós vemos aí o líbero Serginho, que entra sempre no fundo de quadra, no lugar de um desses dois centrais. Está aí nesse momento no lugar do Gustavo. Ricardinho continua com a responsabilidade das levantadas, e na sua diagonal, Anderson é o atacante de força. Dante tem 2 metros e 1. Começam as emoções do segundo set. Bola para saída de rede. Chegou com tudo Harry Gomes, ponto da Venezuela. Até o início dessa rodada, Anderson aparecia como 5º melhor atacante e Giovani como 10º melhor atacante nessa Copa do Mundo. O Anderson fez 2 partidas excepcionais. Harry Gomes no saque.
Ricardinho. Bola pelo meio, atrás da linha dos 3. Dante. Ponto brasileiro. Ele vem atrás do André Heller. Encara o bloqueio de meio. Bola passa pelo bloqueio do Mendes. Giba sacando viagem. 1 Brasil, 1 Venezuela. Valera levanta. Gomes alivia. Ricardinho. Sérgio faz o levantamento. Bola para saída atrás da linha dos 3. Giba! O ponto é do Brasil. Segundo ponto do Brasil. Ótima defesa do Ricardo. Perfeita levantada do Sérgio. E aí o Giba apareceu pela saída do fundo, que não é a bola principal dele. E fez um belíssimo ataque. Permanece sacando viagem Giba. Bom saque. Valera levanta. Bola de segurança. Afastada da rede. A bola toca no bloqueio. Ponto de Thomas Hereu. Ele vai para o saque para a seleção da Venezuela. Hereu sacando, ex. O Bernardo aponta para a mesa. Está pedindo erro de posição da Venezuela, porque realmente a campainha na mesa sonou. Então nós ouvimos o barulho e ele ouviu também, por isso pediu a reclamação. Estavam realmente em posição errada os jogadores da Venezuela e, portanto, não vai valer o saque. O ponto vai ser do Brasil. Errar a rotação na quadra é um erro infantil. China vai vencendo o segundo set. 5 para a China, 3 Estados Unidos. A conversa entre o capitão da seleção venezuelana, o Gomes, e o segundo árbitro. Reclamação do técnico cubano da Venezuela. Parece que não vai surtir efeito. Ele pergunta quem vai sacar do lado do brasileiro. E, portanto, seria o terceiro ponto do Brasil. Sacaria o número 10. Seria o Ronald. E não o Thomas Hereu. Sacou André Heller. Valera levanta. Thomas Hereu. Ponto da Venezuela. Ricardinho em suspensão, bola rápida de meio. Ponto de Gustavo, ponto do Brasil. É sempre muito importante, lembrando, trabalhar com essas bolas rápidas de meio, porque você prende o bloqueador do meio e na sequência da partida você acaba liberando as suas bolas de ponta, seus atacantes de ponta atacam sem o bloqueio duplo, pelo menos, montado em cima. Que saque, hein? Thomas Hereu, Serginho, Ricardo, veio com tudo Anderson. Ponto da Venezuela, a bola não passou. Primeiro erro brasileiro, a Venezuela fez seus outros 3 pontos de ataque. Bernardinho não gosta nada quando o Brasil perde um contra-ataque como esse. 4-4 o placar do segundo set. Giba, Ricardo, Giba pelo meio, atrás da linha dos 3. Ele fez a recepção, veio pro ataque. Ponto do Brasil. É uma jogada muito difícil, porque o jogador dá quase que 1 ou 2 passos atrás para fazer a recepção, depois se apresenta rapidamente em cima da linha dos 3 metros e a bola é baixa, uma bola de velocidade do fundo da quadra. Soltou o braço Dante, erro na recepção. Harry Gomes, contra-ataque do Brasil, Ricardo. Giba, bola defendida, deixa que eu deixo. Bola caiu, apesar da reclamação do líbero da Venezuela, do Gustavo. Bem marcada, bate pronto, ela pegou primeiro no chão, depois ele chegou encostando nela e por isso ela subiu e passou para o lado brasileiro. O líbero é o Gustavo Valderrama. Aí você vê o
Você viu o Harry Gomes. 6 Brasil, 4 Venezuela. Rodman Valera. Mais uma bola rápida de meio. Fred vem fazendo uma ótima partida. Tanto no bloqueio como no ataque. É realmente até agora o jogador mais eficiente desse time da Venezuela. Ireu sacando. Ricardinho. Gustavo. 7º ponto do Brasil. Brasil 7, Venezuela 5. Próximo jogo do Brasil contra a Itália. Quinta-feira, às 7 horas da manhã, um jogo imperdível. Brasil e Itália. Realmente um jogaço. Campeão europeu contra campeão sul-americano. Gustavo. Ponto no saque do Gustavo. Um ataque, na verdade. Bola em cima do Valderrama. Primeiro ponto de saque do Brasil neste segundo set. A rodada de hoje tem ainda os jogos entre Sérvia, Montenegro e Egito, França e Tunísia, Canadá e Japão, Itália e Coreia. Vamos ouvir o Bernardo. Você roda bem pra cá, mais perto de baixo dele. Agora com ele sai de lá. Vem primeiro aqui mais baixo, normal. Ele vai descer a longa, 6-1. Tá? Roda um pouquinho só. Essa aqui, o Gustavo tá mais que você lá. Ok? Boa sequência lá. Boa sequência, vambora. Mantém o ritmo disso aí, vai. Bernardinho conversou com quase todos os jogadores sobre o bloqueio do Brasil, aonde posicionar o bloqueio, aonde a defesa vai estar tomando conta na quadra. Isso vem funcionando bem. O Brasil hoje joga não num ritmo tão forte como fez contra a Coreia e contra a França. Tem mais uma pinta de amistoso o jogo do que foram os outros dois jogos, mas domina tranquilamente o placar. É o Brasil quem impõe o ritmo dos sets. Sacou Gustavo, ex. Ponto de saque de Gustavo. Mais um ponto brasileiro. Segundo seguido no saque do Gustavo. Melhor sacador até o momento, Mastrangelo da Itália. Sartoretti, o segundo melhor sacador. Naubera aparece na 15ª posição. O Gomes, que está em quadra, é o 12º melhor sacador. São as estatísticas, os números dessa Copa do Mundo. Fred sacando. Ricardinho com passe na mão. Oh! Soltou o braço, André Heller. Espetacular. E a comemoração dele foi como se tivesse feito um gol. Olha só a repetição, linda bola. Ele estava lá em cima e o bloqueador estava ainda pensando em saltar. 10 Brasil, 6 Venezuela. Rodman Valera, bola rápida de meio. Devolveu o Ronald. Virando Ronald Mendes. Jogador de 21 anos, 2 metros e 3. Todas as emoções de Brasil e Venezuela. Brasil venceu a Coreia na primeira rodada, venceu a França na segunda rodada. Giba, Ricardinho. Giba, impressionante. O Giba sentou na recepção, se levantou a tempo, partiu para o ataque e definiu. E o Ricardinho também foi muito corajoso de dar a bola para ele. Eu daria com certeza para o outro lado da quadra, para a entrada de rede. Ele apostou no seu atacante. Giba sacando viagem. Valera, bola de graça para a quadra brasileira. Ricardinho. André Heller. Exagerou o Ricardo agora. Quarto toque. A bola não passou, a bola do André Heller. Ele chutou uma bola no meio para o André Heller. A bola vindo de trás do André. Ele está justificando aí que o passe estava ruim, porque o Bernardo deu um berro do lado de fora da quadra nele. Primeira foi a invenção com o Giba que deu certo. Essa foi a invenção que não deu certo. Ricardo com passe na mão, tempo atrás, voltou no pé. Thomas Hereu. Bloqueio simples. Não foi simples não. E na verdade o Thomas subiu com o Ronald. O bloqueio foi do Ronald. Deu toda a impressão que faria a bola de velocidade, facilitando o trabalho do bloqueio venezuelano. Ricardinho agora na bola de segurança com o Dante. Ótima largada. A cobertura estava lá atrás. O árbitro principal chamou o capitão do Brasil.
O Naubert é o capitão normalmente do Brasil. Como ele não está na quadra, ele está no banco. O Bernardo escolhe um segundo jogador e, pelo visto, o escolhido foi o Giba. 12 Brasil, 9 Venezuela. Valera. Harry Gomes. Finalmente soltou o braço do Gomes. Até o momento não vinha fazendo uma boa partida. Não, esse foi o carrasco dos Jogos Pan-Americanos. Só deu ele. Fez uma partida impressionante, com saque e ataque potentíssimos. 12-10, Ricardinho, bola rápida de meio, Gustavo. Mais um ponto brasileiro. Gustavo joga no Latina da Itália. (13 Brasil, 10 Venezuela). Valera. Ricardo conseguiu o bloqueio. De novo, Thomas Hereu. Triplo em cima dele, Dante. Ricardo, Gustavo e Dante. Não dá para encarar de jeito nenhum. Melhor soltar ao lado do Dante. A opção seria a largada ao lado, já que o bloqueio veio triplo para cima dele. Exatamente, triplo e muito compacto. Fechadinho, não tinha espaço entre nenhum dos três bloqueadores brasileiros. 14-10, 14-11, roda a Venezuela. Copa do Mundo de Vôlei, Brasil e Venezuela. A Venezuela perdeu para a França na primeira rodada por 3-0. Na segunda rodada perdeu para a Itália, também por 3-0. Ricardinho com passe na mão. Giba pelo meio atrás da linha dos três. A bola tocou na fita, tem contra-ataque da Venezuela. Bola para saída, chega o bloqueio. 2 toques. Dante. Olha só o duplo. Pela segunda vez em cima do Hereu. O primeiro foi pela entrada de rede e agora pela saída de rede. Dante com viagem balanceado, 15-11. O Brasil vai dominando também o segundo set. Gomes. Harry Gomes. 7º ponto de ataque da Venezuela. Ficou no simples. Bola muito rápida para a entrada. Gustavo chega atrasado. Só o Ricardinho fechando ali próximo à vareta. O Gomes foi para a diagonal. 15-12. Giba. Ricardo. Giba. Diagonal curta. Bola muito veloz na ponta. O Brasil tem em quadra 2 atacantes baixos para os padrões do vôlei internacional, mas são 2 craques. Anderson com 1,90 m e o Giba com 1,92 m. 14, lá, mantenha um com ele, vamos fazer a defesa. Eu posso dele aqui, roda bem o Anderson, vem de mim na diagonal, tá? Um exemplo de companheirismo na seleção, você vê o Giovani distribuindo toalhas, água. E agora na imagem o Chico dos Santos, que recebe as informações do FIAPO, que é o fisioterapeuta, cuida também da parte de estatística do time, passa as informações pelo fone para o Chico recebe aqui essas informações e vai passando junto com o Bernardo, para o Bernardo ou diretamente para os jogadores. Olha só a velocidade dessa bola do Giba e depois o movimento de braço dele fugindo do bloqueio e largando a pancada para a diagonal. Mais uma vez a imagem do Giovani dando força aí para os companheiros. Hoje às 11h55 tem Chile e Paraguai. A transmissão do Sport TV começa às 11h30. Lucas Pereira e Jorge Luiz Rodrigues trazendo as emoções de Chile e Paraguai, eliminatórias da Copa do Mundo. Brasil 16, Venezuela 12. Carlos, medalha, hein? O peito do Gustavo. Ele não conseguiu sair da frente da bola. A bola ia muito para fora. Linha paralela ao chão. O Gustavo estava plantado e assim ficou. A bola estourou no peito dele e não deu recuperação para o Brasil. Pisou na linha. Jogou a bola muito na frente o Fred para sacar a viagem. Fiou o pé dentro da quadra. Ex. 18 Brasil, 13 Venezuela. Brasil venceu o primeiro set por 25-19. Ricardinho, mais um ex para a conta brasileira, Marcos Vinícius. Esse foi o 3º ponto direto de saque no set e o 4º na partida. Permanece sacando o Ricardinho. Valera, bola para saída.
cai no meio de 3 jogadores da Venezuela. Erro infantil da seleção da Venezuela, que não é nem sombra do time que jogou o PAN, e mesmo no Sul-Americano jogou muito melhor, Marcos Vinícius. É verdade. Apesar da vitória fácil no Sul-Americano por 3-0, mas o Brasil jogou em casa, no Rio de Janeiro, na frente da sua torcida. A Venezuela foi um adversário mais difícil do que hoje. A única coisa que eu posso pensar foi aquilo que nós conversamos no início da partida. É interessante para a Venezuela que o Brasil se classifique na Copa do Mundo. Por que isso? Porque depois da Copa do Mundo nós teremos alguns pré-olímpicos regionais. E o da América do Sul, se o Brasil já estiver classificado, o Brasil não comparece. Aí teria só uma luta entre Venezuela e Argentina, ficando muito mais fácil para os venezuelanos. China venceu o primeiro set. 25-23, China na seleção dos Estados Unidos. Os americanos vão vencendo o segundo set por 19-16. Estamos acompanhando Brasil e Venezuela aqui no Sport TV. Copa do Mundo de Vôlei. Ricardo. Sérgio levanta. Pro Giba. Bola fora. Tentou explorar o bloqueio. O Giba estava muito afastado da rede. Ponto da Venezuela. Entrando o Juan Carlos Blanco na Venezuela. Sacando Harry Gomes. Concentrado, ele vem para o Viagem. Bom saque em cima do Sérgio. Ricardinho em suspensão. Dante pelo meio atrás da linha dos 3. Agora a bobeada foi brasileira. E esse tipo de erro o Bernardo não perdoa. E essa bola normalmente tem um responsável, que é o líbero, né? A bola subiu alta, os atacantes têm que ali se arrumarem novamente para montar o contra-ataque. Então a bola seria do Sérgio, ele acabou deixando para o André Heller e deu tudo errado. Sacando Harry. Dante. Ricardo, o passe não chegou na mão. Anderson tem que consertar e não consegue. Bloqueio da Venezuela. Grito do Mendes. Belo bloqueio de Ronald Mendes. Certinho, hein? Invadiu as mãos na quadra brasileira. Estamos no segundo set. A Venezuela vai encostando no saque do Gomes. Bola de graça para a Venezuela. Mendes, Dante, Ricardinho, Anderson. Explodiu no ataque. A bola volta de toque. Sérgio, Ricardinho, Giba. Ponto brasileiro. Brasil 20, Venezuela 16. Aí Ronald Mendes. Nós vimos nesse último contra-ataque que o Brasil fez a coisa certa agora. A bola vinha de graça. O Serginho se apresentou de manchete. Botou a bola na pinta. E o Ricardo armou a jogada. Sacando o Giba. Valera levanta. Defesa do Ricardinho. André Heller botou para cima. Dante ataca. Essa bola volta de graça para a quadra do Brasil. Sérgio, Ricardinho. Anderson. Diagonal longa. Ponto brasileiro. Mais uma vez o Brasil teve a paciência de esperar o momento certo para matar o ponto. No primeiro set, vitória brasileira por 25-19. O Brasil faz o 22º ponto. Outro ponto de saque. O quarto ponto de saque apenas nesse set. Giba. Tempo para Venezuela. Tempo pedido pelo técnico da Venezuela. Amanhã no Sport TV, eliminatórias da Copa do Mundo de Futebol, Equador e Peru. Essa partida é às 7h40, Equador e Peru. E às 11h50 tem Colômbia e Argentina. 2 jogos pelas eliminatórias sul-americanas ao vivo para você. Primeiro Equador e Peru, depois Colômbia e Argentina. E aqui na Copa do Mundo, quarta-feira é dia de folga para todas as equipes. E o Brasil volta a jogar na quinta-feira pela manhã. Um jogaço às 7 horas da manhã, Brasil e Itália. Lembrando que o Bernardinho apontou Brasil, Itália, França e Sérvia e Montenegro como as principais forças. Carlos bate, bola toca na antena, 23º ponto brasileiro, bola fora da Venezuela.
A 2 pontos da vitória no segundo set, a seleção brasileira do Bernardinho. Brasil e Itália, quinta-feira, 7 da manhã, um dos grandes clássicos do vôlei mundial. Invadiu por cima. 7 pontos Brasil. Um segundo set ainda mais fácil que o primeiro. Relaxou muito a Venezuela, aliviou o saque e aí o trabalho do Brasil é tranquilíssimo. Vitória brasileira no primeiro set por 25-19. Valera levanta. Pisou na linha. Pisou muito. Acaba o segundo set. Tranquila vitória brasileira. Fácil vitória brasileira. 25-16. 25-19. 25-16. Fique ligado no Sport TV. Vem aí as emoções do terceiro set. Sport TV, o canal campeão.